Ok. A minha parte também é ok. Valéria, deixa eu só colocar uma coisa aqui, que nós tínhamos falado, e ele colocou uma outra sugestão que ele falou, sem multa e 1% de juros, que era a proposta dele, do Silvio, o consenso. 1% de juros e sem multa. É? Não, e a diferença é mínima, né? Dá até. Aí vai ser até favorável para ele, né? Vai piorar para ele. Eu pensei, acho que está dando 5 ou 6%, eu acho. Mas está certo. Vamos manter isso. Ok, mas como foi uma coisa pré-acordada com ele, né? Um trabalho seu, do Cláudio e meu, para a gente não sair, né? Só para não esquecer disso. Ok, ok, ok. Não quero ter problema com o Silvio, entendeu? Mas eu tive uma coisinha de nada, ele tem motivo para. Ah, não foi isso que eu falei, né? Não foi isso. Minha preocupação é essa.
Você acha que a gente não deve redividir essa área que vai proporcionalmente para os condôminos, para não ter o custo de um administrador, para a gente não ter outra pessoa envolvida? Essa área que deu 40 mil metros, divide ela proporcionalmente entre os proprietários. Não concordo não, Valé. Não, pois é, mas questão de números. Eu não enxergo desse jeito, não. Questão de números. Não é opinião, não. Mas eles vão ser donos do mesmo jeito. Eles fazem parte e eles vão ser donos. Eles pagaram a dívida deles com metros quadrados. Então vamos colocar. Eles perderam 40 mil metros quadrados. Ok, aqueles 40 mil metros quadrados é do grupo. Quem que é o proprietário disso? É o grupo. O que sobrou. Tirou 40 mil metros quadrados do Silvio, a percentual dele caiu de 10% para 9%, e aí ele tem 9% desse saldo que está aqui. Não, é muito claro isso para mim, não? Se ele for dono de... porque tem outras pessoas devolvendo, né? Se você pensar só na área dele, se ele pagou 30 mil metros, ele é dono de 10%, ele vai... cai a percentual dele para 9,5%, 8%. Eu acho que essa matemática aí não... Eu acho que é muito claro, muito simples. Eu posso entrar no assunto, Valério? É o seguinte, eu estive pensando aqui enquanto vocês dois discutem, mas assim, a linha do Francisco parece que é bem razoável, veja, porque isso não ficaria no nome de mais uma pessoa. E outra coisa, todo mundo paga lá os metros. Então eu pago, todo mundo paga, deu lá um banco lá que deu 60 mil metros quadrados. Faça a nova proporção com isso, né? Do que sobrou, tirando 60 mil, faz a proporção dos demais. E redistribui, ué. Eu não vejo problema, não. A princípio, eu não vejo problema, não.
Mas é pago do mesmo jeito, Silvio, ô Valério. É pago do mesmo jeito, ué. É tipo assim, vamos usar o exemplo do Silvio. Ele paga 20 mil e depois recebe 3 de volta. Ele pagou só 17. Mas é os 17 que ele teria de pagar, porque ele também continuou como dono das cotas. O percentual é que é o mais importante. Porque depois que todos nós pagarmos, eu vou pagar, todo mundo vai pagar, nós vamos ter lá quantas cotas sobraram, né? Que vai ser 100%. Pega o que foi pago e distribui para eles, vai. Não vejo problema não. Aí é um outro argumento. Aí eu concordo assim, que aí é um outro argumento, né? Ô, Valério, e poderia ser um dos sócios, o Silvio, o Cláudio, ou você, ou qualquer outro? Que você pode criar, por exemplo, vamos usar o nome do Cláudio. Você tem Cláudio 1, são cotas só dele, tranquilo, e você cria Cláudio 2. Cláudio 2 são essas cotas que não são dele. Ele obrigatoriamente vai ter que dar essas cotas para a empresa usar depois. O que você acha? Para não ter que pagar um administrador nem nada. Cota proibida, não sei, o cara não pode vender, cota barrada, alguma coisa. Entendi, isso aí. Uhum. Tá, mas para pagar um advogado vai cobrar isso, Valério, entendeu? E um dos sócios não cobraria, ué. A vantagem seria essa. Uhum, ok. Exato, exato, exato.
Por favor, vocês me permitem uma sugestão? Como nós já conversamos antes, doutor Valério, por que não a gente pensar naquela possibilidade de não distribuir essas cotas para ninguém, como a gente já tinha conversado? Porque a gente evitaria qualquer questionamento futuro e teria um controle melhor sobre isso, né? Sim. Podendo gerir isso na própria sociedade. Então, o que a gente poderia fazer? Aqueles que pagaram por esse valor estão entrando com esse valor ali dentro. E os que não pagarem ficariam devedores dentro da sociedade. Quando eles são devedores, concorda que parte do patrimônio deles está retratado ali como uma dívida no futuro? Porque eles vão ter que quitar sobre isso. Aí nós evitaríamos qualquer questionamento futuro, como a gente já está tendo agora, sobre valor de cota, não cota, né? Então, assim, ficaria uma coisa tranquila, transparente para todos. Esse valor estaria dentro da sociedade, tanto para os que pagaram, como para os que não pagaram. Pagaram, estão com crédito lá dentro. E os que estão credores e devedores dentro da sociedade. A integralizar. Automaticamente. Entendeu? E mais um detalhe, no futuro ninguém poderia questionar depois, nessa distribuição das cotas, porque ele está devedor ali, nós temos isso documentado contabilmente. Então ele não tem nem como questionar isso. Mas... Isso. Ou sim ou não, como for definido. A princípio, a gente nem precisaria fazer isso. Por quê? Ele tem um percentual X de cotas, mas ele deve um valor Y. Sim, a título de integralização. Então, ele tem aquelas cotas X menos o valor que ele está devendo Y, certo? Tá. O objetivo de todos é um sucesso nessa ação, correto? Então, em algum momento, isso será equacionado em favor e em benefício daqueles que estão em dia. Como seriam cotas a integralizar, o que acontece? A cota deles automaticamente, sem que nenhum de nós tivesse que fazer nada, elas já estariam ali retratadas com esse valor a menor. E como está sendo colocado o valor de R$2 por cota para cálculo do débito, já está subentendido aqui. Nós estamos com isso documentado. Concorda? Tecnicamente falando, a gente não teria problema nenhum. E com a vantagem de ninguém poder questionar isso nunca. Porque está retratado contabilmente e socialmente falando. Me pareceu muito lógico também. Só que esse aumento já está retratado ali, sem ter que, nesse momento, gerar esse estresse todo que está sendo causado aí, né? Sem ter a possibilidade de questionamento de ninguém, porque está sendo feito de uma forma coerente, né? E sem falar, não, fulano sugeriu isso, Beltrano aquilo. Não, está sendo feito de uma forma contábil e societária totalmente legal, que não tem como ser questionado. Existe um valor que tem que ser assumido pela sociedade, né? Aqueles que se assumiram já estão integralizando esse valor, aqueles que não assumiram estão devedores disso.
Isso já está documentado de uma forma societária e também contábil. Entendo que na ata de constituição existe essa dívida que tem que ser honrada por todos os sócios, né? E quando a gente faz isso, não tem como a pessoa se esquivar disso depois, não tem como o sócio se esquivar desse. Ele está constituindo, a sociedade está sendo constituída dessa forma. Na parte, ok. Mas nós não tínhamos o objetivo de passar régua nisso, ficar limpo. Então, essa é a ideia do Zé Flávio. Se a gente arrumar alguém para ficar com esse, porque ele passa régua, vida nova, tudo, e eu não sei se isso faz diferença, né, Neres? E aí a gente tentaria arrumar alguém para ficar com essas cotas, o exemplo, né, que o Zé Flávio deu, Cláudio 1, Cláudio 2, e aí fica como um caixa. Eu acho que isso que você colocou como um possível, se amanhã precisar de fazer um caixa para vender, e dar dinheiro para o grupo, para investir no negócio, realmente seria muito bom, seria muito bacana. Mas se nós fizermos, Francisco, se nós fizermos dessa forma, nós continuaremos com esse caixa. Esse valor vai estar integralizado ali e vai estar contabilmente disponível para ser utilizado. Então, isso não vai mudar o que isso faz. O que vai mudar é que as cotas em si, elas não vão ser vendidas, né? Em nenhum tempo, essas cotas que estão sendo remanejadas, readaptadas em nome de outros. O valor disponível que eu entendi que o doutor Valério falou foi em função desses recebimentos, certo? Os recebimentos continuam disponíveis para utilização e concordo com os senhores que seria excelente para esse momento, para esses gastos que virão, que serão necessários, né? Mais uma justificativa ainda para a não colaboração deles nesse quesito, né? Exato. Já sai proporcional. Exatamente. Ok, para mim tá ok. Ok, para mim também. Uhum. Ok.
Correto. Uhum. Posso sugerir? Eu penso o seguinte, de repente a gente tem um montante de dívida hoje, certo? E se nós trabalharmos em cima desse montante sem estar atrelado a cotas, é uma outra opção, e aí nós fazemos o quê? A sociedade será com a participação de todos os cotistas, com o seu percentual de cotas, certo? E aí nós podemos também, já dentro dessa Constituição societária, reconhecer essa dívida com percentual para cada cotista e deixar bem claro que o não pagamento dessas cotas acarretará em integralização, como se fosse uma integralização de capital, sem citar valor. Nós temos uma dívida que nós podemos compor, certo? E dentro da Constituição da sociedade, assumir essa dívida, né, reconhecer essa dívida e sem citar valor de cota. Nós não precisamos do valor de cotas nesse momento, porque na hora que eu faço isso, já está linkado ao percentual de participação de cada um. Me corrija se eu estou entendendo errado. Eu não preciso citar valor nenhum. Vai do percentual. A dívida é proporcional ao patrimônio de cada um. Correto. Exato. Correto. E aí seria o percentual proporcional à participação de cada um. Então, quando nós fazemos isso, nós acabamos com esse questionamento de valor de cota, que um comprou por X, outro por Y, que foi a realidade, e que hoje a gente nem tem esse valor real hoje. Mesmo que a gente faça uma avaliação que talvez possa ser muito positiva para o processo, é uma avaliação que ela não tem elementos técnicos para dar uma realidade de valor, igual o senhor mesmo falou. Porque a gente tem os campeão, tem uma série de questões aí que tem que ser ponderadas, né? Sim. Exato.
Para mim tá ok, Valério. Desde o início, quando a Nieves falou, eu consegui ir enxergando o caminho, mais ou menos, me pareceu muito lógico, como eu falei. Tá ok. Sim. Lembrando aqui, a única coisa, a ressalva que a gente pode fazer é se a gente vai considerar sobre o valor de cota ou não, né? A gente fazer em cima do percentual de cada um, que é uma opção também. Exato, o valor total, né? E o percentual de cada um. Uhum. Isso. Sem problema nenhum. Encontraremos. Com certeza, sempre é. Mas a gente consegue. Com certeza. Mas, Valério, mas isso não vai acontecer, não é exatamente depois que tiver os textos prontos, não. Que de qualquer jeito vai acontecer, não é isso? Você estaria tentando antecipar alguma coisa, né? Mas nós já discutimos tanto isso que eu acho que nem preciso. Eu acho que é colocar no papel, mandar para a turma, quem tiver alguma coisa vai despenhar de qualquer jeito, você sabe disso, né? Eu acho que é colocar no papel só agora, na minha opinião. Entendi. Uhum. Valério. Uhum. É sempre bom, Valério, é sempre bom. Mas nós temos que andar, né? Nós já analisamos, já fizemos. Valério, e essa assinatura desses
da ata, né, do acordo, isso tem que ser digital, tem que ser, ou pode-se marcar um evento, um presencial, a gente assinar? Qual que é a sua visão aí? O que que você... Uhum. Eu penso o seguinte, que em termos jurídicos, né, doutor Valério, não faria diferença ser presencial ou ser digital. Agora, a gente vai conseguir que todos compareçam pro... Pode ser meio termo, parte... Pode, Fazer o presencial que der e depois pega o motoqueiro e vai buscando os outros. Ou Porque então, se for esperar o digital, vai demorar anos para sair isso. entendi a colocação dos senhores. É, Só com na junta só com certificado. Sim, para a junta não existe possibilidade de assinatura que não seja digital. e se arriscaria um prazo, Valério, que a gente conseguiria estar com isso para a gente assinar, startar? Exato, mais ou menos esse período, porque o que vai acontecer? Nós temos que colocar isso em junta, né? Pegar assinaturas de todo mundo, né? E mais um detalhe: na junta a gente tem um prazo para essas assinaturas, que no caso de Constituição de SA, eu não me lembro agora, mas eu acredito que eles não vão poder se estender, porque senão outra taxa terá que ser paga, entendeu? Depois de pagar a taxa na junta, nós temos um prazo que para SA não sei te falar agora. É uma coisa muito prática, não tenho isso agora comigo. Mas esse prazo não é extenso. Então, eles têm um compromisso de assinar isso, porque senão tem um novo custo. Então vamos lá. Todo mundo definiu como vai pagar, se é com espécie ou se é com terreno, todo mundo vê terreno, como é que... Quem vai pagar, né? Tá, mas o Gilmar fez a opção dele, você sabe? Tá. Então, assim, quem não mandou vai pagar em terreno, não é isso? Fechado. Tá certo. Isso aí. Porque ele tinha falado que ia pagar em dinheiro, entendeu? Mas se ele não. Não, ele falou comigo pessoalmente, mas se ele não tomou atitude, é o que está combinado. Vai em terreno. Vida que segue.
Tem caixa, Valéria? Como é que tá? Eu andei lá, estava falando com o Zé Flávio, Valéria, há uns 3 meses, lá, 2 meses, 3 meses, nós fizemos uma caminhada lá no terreno, lá, 2 dias, sábado e domingo. Tem muita cerca para arrumar, né, Valéria? Hum, saudade dele, tem a saudade dele. É, ele é educado, né? Ele é finesse. Isso teve bom, né? Isso foi bom. É, mas você sabe que a Kátia não atende meu telefone. Liguei aqui agora. Naquela época eu conversei com você, que eu falei que eu ia ligar para ela. Eu tentei umas 2 vezes, 3 vezes, ela não está me atendendo. Valério, ele deu notícia se conseguiu lá no cartório resolver o problema do uso capião? Ele achou que conseguia até início do ano passado, pô. Não, né? É isso aí. Inteligente, certíssimo.
Perfeito. Valério, mas deixa eu só comentar um outro negócio aqui. Nós estava aguardando você na chamada aí, né, no Meet, e estava trocando ideia. O Zé Flávio veio com a ideia de fazer um master plan de áreas de 20 mil metros, ou a gente para pensar na possível fazer um negócio na marra, entendeu? Se for o caso. Não é isso, Zé Flávio? Quer falar aí? Mas você tem que deixar isso preparado, sabe? Pelo seguinte, a gente está vendo que o risco ali de uma invasão, ele só aumentou nesses últimos meses, não é isso, Valério? Então, assim, a verdade é essa, o risco de invasão hoje, ele piorou, né? Então, assim, e lá aquela água limpa está muito próximo, e eles estão construindo mais e mais. Qualquer hora algum corajoso vai pegar lá não sei quantos amigos, vai entrar naquela área lá, e aí isso já era, bicho. Então, assim, talvez a gente já ter as estradas prontas ali, você já ter pelo menos algumas cercas dividindo, principalmente quem tiver terrenos menores, né? Já mete cerca lá, entendeu? Zé até quem tem terreno. Que é uma demanda que o Valério tem e que eu também, assim, eu vinha refletindo. O Cláudio era meio... Não, porque, olha só, se nós não tomarmos posse e alguém tomar, já era, Valério. Não importa nem você ter ganho na justiça. A verdade é só essa. Só, o processo pode estar... Ganharmos o processo hoje, amanhã alguém entrar lá, você não tire mais. Então, assim, talvez o inverso seja mais interessante. Contratar uma empresa dessa que é especialista em projetos geométricos de loteamento, loteia aquele trem, sorteia, entendeu? E ocupa. Exato. Ocupa. O que faz? Você faz um provisório agora. Entendeu? Tipo assim, vamos gastar com máquina, abrir ruas, quem quiser fazer cerca faz, ou até o próprio grupo faz alguma cerca, só para falar assim, olha, e mete placa lá de venda, porque quem for invadir, ele fala assim, olha, não, mas aqui já está loteado, eu tenho que comprar, agora não é só invadir mais. Entendeu? Eu acho que nós tínhamos que marcar um café para conversar isso. Não? Uhum. A minha preocupação é você ter uma posse efetiva, colocar algumas cercas lá, colocar alguns arruamentos, colocar algumas placas de venda, mesmo que você não queira vender. O cara te ligou, você fala assim, quanto você está querendo um metro quadrado lá? Ah, lá eu estou querendo 3 milhões de reais. O cara fala, não, mas você está louco, só está muito caro? Por enquanto é isso aí que eu estou vendendo. Sabe? Mas ter nomes, ter placas, ter gente, você poder ir lá. Porque hoje você chega lá, onde é que você vai andar lá? Você está andando no terreno de quem? Isso aqui pode vir a ser meu um dia, mas pode não ser também. Pode ser do Valério, pode ser do Chico, pode ser do Cláudio, entendeu?
Eu concordo com você, mas a minha preocupação, ela vai mais, hoje especificamente, em relação a invasões. Entendeu? É isso que me preocupa mais. É você não ter cercado nada, lá, aquela área monstro daquele jeito, que chama mais atenção, cara. Porque um lote de 20 mil metros, os caras já invadem. Imagina uma área daquele tamanho. Então, assim, me preocupa isso, entendeu? Eu falo às vezes até dentro da empresa ou de alguma outra forma, se tiver de colocar lá não sei quantas glebas de 20 mil metros e cercar pelo menos metade delas, mesmo que a gente gaste com cerca, eu acho que vale a pena. Ô Valério, eu vou provocar uma reunião informal, quem quiser participar desse assunto, e você iria, Zé Flávio? Com certeza. Um café, para gente tomar um café, chama o Cláudio. Com certeza. Ele chama umas 4, 6 pessoas, só para a gente trocar uma ideia disso. Eu só não vou se eu tiver um compromisso muito sério no dia, mas a princípio vou sim. Ok? Você acha que seria bom, Valério? Tá bom, eu vou provocar essa reunião, tá? Dá uns 10 dias aí, 2 semanas, eu vou provocar um café para a gente conversar informalmente. Tá bom? Beleza, gente. Então, muito obrigado a todos aí. Até mais tarde. Obrigada a todos. Obrigado, valeu. Obrigado, eu tchau. que agradeço a oportunidade de participar. Tá. Tchau, até mais. Até mais. Boa noite.